Ora, boa tarde, porque já são... Não, boa tarde não, de manhã, bom dia. São 11h30, nós temos aqui uma sessão que vai durar 1h30 e que está dedicada, ou que vai ser dedicada, ao tema de florestas e biodiversidade. Este é um tema extremamente vasto e para o qual temos aqui algumas comunicações muito interessantes. Portanto, vamos, no seguimento de cada uma das intervenções, irei perguntar se existem questões que possam ser debatidas ou debateremos de qualquer forma, se isso for relevante ou aparecer de facto esse tipo de questões. Portanto, vamos, iniciar com o Dr. Diogo Alagador, que é do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, e que nos vai falar sobre propostas analíticas para uma política europeia de conservação da biodiversidade. Dr. Diogo. Tenho que maximizar. Ora, então, bom dia. Pronto, antes de mais agradeço à Ciência 2021 o convite e agradeço ao MED ter também, de certa forma, dado a oportunidade à minha apresentação, que visa essencialmente olhar para a frente e tentar, de certa forma, traçar ou ter em conta um desafio que todos temos em relação à biodiversidade e às alterações climáticas e, de certa forma, ter em conta este desafio no seu binómio, ou seja, enquanto tentamos, de certa forma, preservar a biodiversidade, da mesma forma tentaremos, de certa forma, igualmente, mitigar as alterações climáticas. Esta apresentação enquadra-se essencialmente numa visão europeia. Eu pus ali o urso polar, que normalmente não existe na Europa, existe apenas no norte da Rússia, mas era para dar, de certa forma, a perspectiva da biodiversidade perante o homem, portanto, de certa forma, uma perspectiva de uma fraqueza aparente. E esta é uma visão trágica, um bocadinho ficção científica, ou não, que nós podemos pensar que será real em, se calhar, não sei, daqui a 100 anos, 500, 1000, 2000 ou 3000 anos, não é? Porque assim, por um lado, do lado esquerdo temos uma terra sem vida, do lado direito temos uma terra a implodir com o aquecimento global. E provavelmente as duas combinar-se-ão, mas apesar disto ser uma visão a longo prazo, o caminho para lá chegar já existe e, portanto, já existem, de certa forma, perspectivas de que muitos dos sistemas planetários já estão numa fase de desequilíbrio, quase, de certa forma, sem capacidade de retorno, portanto, e alguns desses temas têm precisamente a ver com a biodiversidade e outros têm a ver também com as alterações climáticas. A nível da biodiversidade, ela, de certa forma, nos últimos 200 ou 300 anos, tem sido martirizada por 5 grandes ameaças. São a sobreexploração, é a perda de habitat, por um lado, é a poluição, é o acréscimo de espécies invasoras e, ultimamente, o acréscimo da magnitude das alterações climáticas. E esta é a perspectiva, a magnitude, de certa forma, da crise na biodiversidade revela-se pelo aumento exponencial do número de extinções, como se vê nos gráficos ali da esquerda, que até aos últimos anos têm sido, de certa forma, resultado da perseguição humana e também, e especialmente, da perda de habitat, mas no futuro a ameaça das alterações climáticas prevê-se que seja preponderante em muitos sistemas ecológicos. E, portanto, ainda assim, a magnitude das alterações climáticas vai implicar também diferentes níveis de perda de biodiversidade, como se vê à direita. E porquê que estamos a falar da biodiversidade assim, de forma desgarrada e isolada?
Porque, de facto, a biodiversidade é um elo básico do qual a humanidade depende. Curiosamente, tenho ideia e vi recentemente um artigo que referia que no tsunami de 2004, que de certa forma ocorreu na zona de Indonésia, morreram milhares de pessoas. E houve um estudo que referiu que se os recifes de coral naquela região estivessem, de certa forma, em melhores condições, provavelmente a onda de tsunami teria recebido maior atrito e também provavelmente teriam morrido muito menos pessoas. Portanto, de certa forma, vimos aqui uma ação direta da biodiversidade sobre, neste caso, sobre a vida humana, mas ela também ocorre sobre perspectivas menos evidentes, que têm a ver com a regulação da qualidade da água, da qualidade do ar, tem a ver com a agricultura, tem a ver com os medicamentos e tem a ver igualmente com a mitigação às alterações climáticas. Porquê? Porque muitos habitats, sejam eles florestais e não só, têm a capacidade de reter carbono. E esta, à parte das questões tecnológicas que hoje estão a ser muito debatidas a nível de formas de mitigação das alterações climáticas, estas são as formas naturais que existem há milhões de anos na Terra e que têm permitido o equilíbrio climático ao nível planetário. E aqui importa reter que não é só a vegetação e as florestas que importam a nível de consumidores de carbono. Importa também referir as áreas úmidas, por exemplo, os mangais e os chapais. Importa referir também as torfeiras, que são áreas muito importantes a nível da absorção de carbono, e muitas vezes planícies herbáceas, que à primeira vista parece que nada têm a dizer, mas que tanto a vegetação como, e especialmente, o solo, por debaixo, têm uma grande capacidade de absorção de carbono. Ouve-se muitas vezes falar que há políticas para reflorestar determinados locais, quando, em muitas vezes, esses locais, sem árvores, têm uma maior capacidade de absorção de carbono do que propriamente os planos de reflorestação que estão pensados para estes locais. Portanto, isto não é uma questão só de árvores, também tem a ver com a biodiversidade de menor porte, herbáceas, arbustivas, e também tem a ver com o solo e com os micro-organismos do solo. Então, com esta perspectiva a nível da crise de biodiversidade e climática, então, como é que poderíamos intervir a nível de certa forma, tentar minimizá-la nos próximos tempos? Do ponto de vista da conservação e da conservação da biodiversidade, um aspecto importante é uma análise espacial. Porquê? Porque um dos mecanismos e uma das ferramentas essenciais para a proteção da biodiversidade é o estabelecimento de áreas protegidas, não é? Áreas protegidas, mas com uma gestão eficaz, obviamente. E muitas delas, de facto, são áreas protegidas apenas em papel, mas importa, de facto, estabelecer áreas protegidas que não tenham apenas um significado meramente político, de venda política ou marketing político, mas que, de facto, tenham um valor ecológico real. E para definir áreas protegidas importa saber onde as colocar. E uma das abordagens iniciais para identificar os locais, de certa forma, ideais para a colocação de áreas protegidas, implica observar quais são as ameaças que ocorrem a nível do território. E aqui coloquei algumas ameaças que são, de certa forma, triviais, algumas delas até correlacionadas. Temos, por exemplo, a pegada humana, que tem a ver essencialmente com o distúrbio dos habitats relacionados com a intervenção humana. Temos, de certa forma, a quantidade de áreas artificializadas, a extensão de áreas agrícolas intensivas, fragmentação da paisagem, depois questões a nível que estão relacionadas com as alterações climáticas, como níveis de decréscimo ou de alteração dos regimes de precipitação ou da temperatura, neste caso a temperatura máxima, que é aquela que, de certa forma, se espera que seja mais limitante, e depois a distribuição das espécies invasoras. Temos ainda impactos negativos, como as formas de gestão florestal, essencialmente aquelas de forma mais intensiva, como as duas primeiras que ali estão evidenciadas. Depois há 3 mapas que dizem respeito à distribuição da poluição do ar, tanto por níveis de ozono, como partículas, como dióxido de azoto, que normalmente é responsável pelas chuvas ácidas. E depois, por fim, temos a poluição luminosa, que à primeira vista parece que é inocente, de certa forma, mas que também tem o seu impacto a nível, especialmente, dos comportamentos e dos ritmos e dos ciclos circadianos de muitas aves e de muitos mamíferos, e especialmente noturnos, de onde sobressaem também os morcegos, entre outros.
Depois também há os aspectos positivos na paisagem, os quais, de certa forma, é importante saber onde se localizam, porque são, de certa forma, os atratores onde provavelmente se poderão integrar mais facilmente áreas protegidas ou similares. Temos, por exemplo, as áreas selvagens a nível da Europa, que se localizam, obviamente, mais a norte. Temos depois a capacidade também de absorção do carbono a nível da vegetação e do solo. Temos depois também atividades agrícolas, mas de caráter não tanto intensivo, mas mais extensivo, e algumas delas também amigas da ecologia, como a agroecologia, entre outras. Depois temos aí está a localização das zonas úmidas e de corpos de água, rios e lagos. Existem também, a nível florestal, zonas onde a floresta é protegida, outras onde a floresta está em estado próximo da natureza. Depois, floresta que é gerida com objetivos múltiplos, tanto de proteção como de produção. E depois um aspecto que é muito importante, especialmente a nível das alterações climáticas, que é a heterogeneidade topográfica. Basicamente, se estamos numa região plana, de certa forma há pouca diversidade e o clima, de certa forma, faz-se sentir de igual forma naquele local. Portanto, o clima tende a ser homogéneo e a alteração climática também. Mas estamos numa região com muita complexidade topográfica, com montanhas e vales. Ali ocorrem um conjunto de nichos que poderão servir de micro-refúgios, onde muitas espécies depois, de certa forma, podem recuperar das alterações climáticas ou, de certa forma, adaptar-se a elas. A nível da ecológico, recentemente fizemos um estudo onde observámos onde é que se localizam, de certa forma, as regiões onde mais espécies vão perder com as alterações climáticas, que é o gráfico do meio, e as regiões também onde mais espécies vão ganhar com as alterações climáticas. Portanto, onde se espera maiores ganhos, o gráfico à esquerda é a norte, o que está mais a verde, e onde se esperam menos perdas, que também é a verde, é também igualmente no norte. Portanto, a parte sul, de certa forma, vai estar muito vulnerável do ponto de vista das espécies às alterações climáticas. Depois, no outro gráfico, é um informador muito importante a nível das áreas protegidas, que é onde é que existem espécies. Portanto, pode ser bom, de certa forma, preservar áreas com muitas espécies, ou áreas com muitas espécies endémicas, portanto, com uma distribuição confinada, ou com muitas espécies ameaçadas. E depois temos aqui a distribuição das áreas protegidas a nível da Europa. Este é o cenário e que, curiosamente, de há uns tempos a esta parte, desde os anos 2010, salvo erro, se desenvolveram metas para a distribuição das áreas protegidas a nível mundial e a Europa também. Portanto, nesta meta de Aichi, requeria-se a todos os países que, de certa forma, assinaram a Convenção da Biodiversidade, que em 2020, pelo menos 17% da superfície terrestre fosse ocupada por áreas protegidas. E iremos ver que, de facto, muitos países o conseguiram, mas muitos outros não. Agora, a meta mais recente para 2030 é que 30% do território terrestre e também marinho seja coberto por áreas protegidas. Mas agora a questão não é só áreas protegidas, tem que ser áreas protegidas funcionais. Essa é que é a questão, ou seja, não podem ser meramente áreas protegidas de papel, mas áreas protegidas funcionais. E porquê? No mesmo estudo que fizemos há pouco, observámos que, de facto, a nível europeu, as áreas protegidas não se revelam grandemente eficazes a nível da mitigação das espécies das alterações climáticas. O que é que isto quer dizer? Que em muitas das áreas protegidas, onde elas se localizam hoje, ou que está azul, prevê-se que grande parte, ou a maioria das espécies, perca qualidade climática, enquanto outras áreas, as mais verdes, mas que se localizam essencialmente nas regiões mais montanhosas, são áreas onde se prevê que mais espécies ganhem com as alterações climáticas. E este é, portanto, o panorama a nível europeu da proteção dos habitats com áreas protegidas. Portanto, aqui interessa verificar essencialmente se os verdes e até ao amarelo, que indicam a quantidade ou a percentagem do território de cada país que tem áreas protegidas. A verde são áreas protegidas estritamente preparadas para a conservação e a amarelo são as restantes áreas protegidas. Portanto, como poderemos ver, a meta de 2020, que era ali dos 17%, foi atingida pela grande maioria dos países, mas não por todos. Para a meta de 2030, alguns países, hoje em dia, já, de certa forma, asseguram, pelo menos em termos de cobertura de áreas protegidas.
Resta saber se são, de certa forma, eficazes ou não, como vimos anteriormente. E depois, para aqueles países que não têm ainda uma cobertura ideal de áreas protegidas, existe uma grande oportunidade a nível europeu, que são estas regiões prístinas, onde também se verifica muitas vezes o abandono agrícola. São essas regiões que, possivelmente, são boas áreas onde se pode perspectivar, de certa forma, a incidência de áreas protegidas. E aqui falo de áreas protegidas não num sentido mais tradicional, mas hoje em dia, para além de áreas protegidas, e iremos ver um bocadinho mais à frente, importa referir também áreas em que, de certa forma, existe um contributo das populações, dos proprietários, também para assegurar a proteção da biodiversidade no seu interesse, no interesse da humanidade e também a nível económico, de certa forma. Portanto, basicamente, win-win-win, um contexto win-win-win. E com base nos mapas anteriores, é possível traçar, escolhendo 30% das áreas negativas e 30% das áreas positivas, de certa forma, quais são os locais que se perspectivam a nível europeu que sejam mais favoráveis do ponto de vista da menor magnitude das ameaças aí ocorrentes, como também da maior magnitude, por exemplo, do sequestro de carbono, que é muito importante para as alterações climáticas, que é o mapa à esquerda. Portanto, podemos ver que as áreas mais favoráveis ocorrem novamente a norte, e existem pequenas faixas também na Península Ibérica e também no leste europeu, e depois também temos, de certa forma, um mapa das ameaças, e que, portanto, que a vermelho são as regiões mais ameaçadas, que curiosamente ocorrem ali na zona do norte de França, Bélgica, Holanda, e entra um bocadinho também pela Alemanha. Portanto, são regiões onde verificámos anteriormente que a agricultura intensiva é muito presente. E depois temos aqui o ranking por país em termos deste tipo de regiões de favorabilidade ou regiões desfavoráveis. Portanto, Portugal encontra-se, de certa forma, numa má posição aqui a nível da cobertura das regiões... Não consegue... consegue. Encontra-se aqui no ranking da presença de áreas favoráveis no seu território e a nível da presença de áreas desfavoráveis no seu território. Portugal encontra-se aqui. Portanto, de certa forma, aqui está mal colocado e aqui está bem colocado, porque é bom ter menos áreas desfavoráveis. Pronto, isto é a relação, basicamente, das áreas protegidas com as áreas favoráveis e com as áreas desfavoráveis. Portanto, basicamente, a nível da Europa, e este é o sítio bom onde deveriam estar, as áreas protegidas estão positivamente correlacionadas com as áreas favoráveis e estão negativamente correlacionadas com as áreas desfavoráveis. Portanto, isto é bom. A nível da pegada humana, também é natural que a pegada humana, de certa forma, está inversamente correlacionada com as áreas desfavoráveis e está positivamente correlacionada com as áreas favoráveis. A mesma análise pode fazer a nível da riqueza específica e a nível também das locais onde se espera que muitas espécies percam com as alterações climáticas. Falando em alterações climáticas, então como é que se perspectiva então, a identificação de áreas protegidas num contexto dinâmico, dado que as áreas protegidas, de forma tradicional, são áreas estáticas com fronteiras bem definidas. Com as alterações climáticas, vemos que as espécies tendem a deslocar-se para onde o seu clima também se tende a deslocar. Portanto, uma ideia básica é, de certa forma, ir colocando áreas protegidas ao longo do caminho que se espera que a espécie vá seguindo no futuro. E, de facto, existem modelos já que nos permitem, de certa forma, identificar quais são as áreas no futuro que se prevê que sejam mais adequadas para cada espécie, consoante o cenário climático que se perspective. E a ideia, basicamente, é traçar este tipo de corredores para cada espécie, corredores adaptativos ao clima, para várias espécies. Só que traçar estes corredores, bons corredores para as espécies, é um problema matematicamente complexo, porque, basicamente, corredores, existem milhões e milhões para cada espécie, dependendo do mapa que terá como base a nossa análise. E, portanto, estes são corredores. Por exemplo, se nós tivermos 4 períodos temporais em análise, podemos observar que um corredor poderá implicar que uma espécie passe de um local para outro, deste para este e deste para este. Portanto, por exemplo, é aqui hoje, aqui amanhã, depois da manhã e depois da manhã. Okay? Pronto, isto é um corredor. Aqui também pode ser um corredor em que a espécie está aqui, fica no mesmo sítio, durante de 2 para amanhã, fica no mesmo sítio, depois passa para outro local e depois passa para outro local. E no extremo, isto também é um corredor, é especificar no mesmo local durante os 4 tempos aqui analisados. Portanto, é um corredor em que a espécie está lá, está lá, está lá e está lá, durante os 4 períodos.
e temos formas, de certa forma, de averiguar a qualidade do ponto de vista da persistência para as espécies destes corredores do ponto de vista climático e neste momento apenas do ponto de vista climático. Por exemplo, para o lince observa-se que aproximadamente 400 corredores ocorrem aqui no sudoeste de Portugal. As zonas climaticamente favoráveis para o lince se adaptar na sua área de distribuição. E aqui para a lontra observa-se que os melhores corredores se localizam nas Ilhas Britânicas e aqui numa pequena faixa na Finlândia. Okay? Pronto, e agora a ideia... Já termino. Agora a ideia, de certa forma, é traçar estes corredores tendo como base, de certa forma, a tal superfície de favorabilidade e desfavorabilidade. É este, de certa forma, um cenário que agora se nos revela como mais desafiante para traçar os tais corredores para as diferentes espécies. É fazê-los passar, essencialmente, por locais mais favoráveis, evitando os locais mais desfavoráveis e, ao mesmo tempo, passando também por locais onde a absorção de carbono seja maximizada. E, de certa forma, esta abordagem a nível das áreas protegidas, como disse há pouco, não tem a ver essencialmente com áreas protegidas stricto sensu, como tem sido feito até agora, mas permitir também a partilha de áreas e de outros usos do solo, e para isso deve intervir uma nova economia, uma economia verde que permita, de certa forma, aos proprietários verem vantagens na proteção da biodiversidade. E vantagens, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista financeiro, que é essencial. E, para acabar, gostava apenas de referir. Basicamente são títulos, não são de jornais, deviam ser, mas não são. Basicamente é referir a importância de biodiversidade dos ecossistemas para a humanidade, de certa forma, e a necessidade de políticas coordenadas para a sua proteção. Depois, as alterações climáticas e a biodiversidade são questões interligadas e, portanto, de certa forma, tentar responder a uma implica também responder a outra e, se calhar, podemos ter ferramentas que permitam assegurar as duas formas, fazer as duas de forma mais eficaz, o que é que isto quer dizer, com os menores recursos possíveis. E depois temos também a possibilidade e o contexto do Pacto Ecológico Europeu e a nível também das futuras convenções para a biodiversidade. Depois, a evidência de ferramentas de otimização multiobjetivo, aí está, não apenas efetuar a conservação da biodiversidade, mas também olhar para outras dimensões ambientais e prefiro referir essencialmente que as políticas devem ter como base uma informação de caráter científico, não as devem seguir, provavelmente não as poderão seguir de forma rígida, mas pelo menos devem ser informadas por elas para depois inferir as suas decisões com outras questões que poderão sequer nem ser quantificadas ou valorizadas. Pronto, e para acabar, gostava apenas de referir que, de facto, nós, no Alentejo, na Universidade de Évora, temos a vantagem de estar rodeados por um ecossistema biodiverso, um ecossistema que, infelizmente, é ameaçado, que é o ecossistema mediterrâneo, mas que é um ecossistema que, curiosamente, também, apesar de se prever que seja bastante impactado pelas alterações climáticas, é um dos ecossistemas principais para a absorção de carbono a nível do sul da Europa. E, portanto, estão convidados a aparecer, quando quiserem, a mandar um e-mail e agradeço a vossa atenção. Obrigado. Obrigado, Diogo. Uma pequena pergunta? Não? Vou talvez fazer uma, no seguimento do sharing and sparing que estava ali no penúltimo slide. Portanto, as duas grandes linhas, digamos, associadas à conservação são, de facto, o share e o spare. Parece, isto é a primeira parte da pergunta, a sua comunicação, de certa maneira, indica que o spare não faz muito sentido, ou pelo menos não é eficaz, e, portanto, temos que avançar para um processo de share dinâmico e com evolução temporal. Isso implica também questões administrativas, não é? Portanto, na verdade, tem que refazer a legislação à medida que as espécies vão evoluindo. Tem que fazer essa... É isto, portanto, o que estamos a falar é um desafio brutal do ponto de vista administrativo, ou político, ou legislativo, bem como, digamos, um shift da ideia do spare tradicional para um share mais integrativo. É isto que estamos a falar?
Antes de mais, quer dizer, a parte do SPER não é que não seja relevante, ela deve ser complementada com o share. Até porque uma das metas para 2030 e na política da biodiversidade a nível da Europa é que 10% das áreas protegidas, 10% do território deve ser formado por áreas protegidas com o sentido próprio de proteção, portanto, da biodiversidade. Portanto, essas áreas devem ser, de certa forma, identificadas e onde o caráter da conservação deve ser o que existe. Portanto, essas seria a parte do SPER, não é? Agora, o restante, de facto, poderá ser muito bem, quer dizer, dificilmente, mas pelo menos teoricamente poderá ser muito bem colmatado pelo share. Portanto, uma partilha através de acordos, através de novas regulamentações que permitam desenvolver acordos temporários com proprietários, porque muitas das áreas que hoje ou amanhã se prevêem que sejam com um valor ecológico, podem perder esse valor ecológico no futuro posterior, não é? Um pouco assim. Portanto, de facto, o grande desafio é que tudo isto é a dinâmica que existe no ambiente e é a dinâmica que, idealmente, deveria ser integrada a nível das políticas de ordenamento territorial, não é? E do uso do solo. Esse é o grande desafio. Mas, de facto, com este desenvolvimento de uma economia mais virada para os serviços naturais, serviços dos ecossistemas, provavelmente será uma ajuda que de certa forma, que permitirá que os proprietários ou que os donos agrícolas ou que os grandes planeadores do território vejam a capacidade de certa forma, de desenvolver os seus projetos e as suas atividades também tendo em conta o intuito da conservação da natureza, ou seja, haja esse tipo de integração. Mas, de facto, atualmente não existe regulamentação que o permita ainda, de forma transparente, pelo menos. É um desafio. Sim, essa é uma discussão, sim, uma questão que vai se alargar num futuro relativamente próximo e durante muito tempo. Eu tenho a impressão, Lígia Pinto, obrigada Diogo, Lígia Pinto, tenho a impressão que não apresentou, portanto vamos passar, talvez ainda tenhamos a oportunidade, mais tarde com a doutora Lígia Pinto, vamos passar ao Ruben Vicente. O Ruben Vicente vai falar sobre a combinação da fenotipagem em campo e metabolismo de órgãos fotossintéticos para identificar novas características para o melhoramento do trigo em condições mediterrânicas e, portanto, um aspecto importante ligado à sustentabilidade dos sistemas e dos biorrecursos. Bom dia. Muito obrigado pela apresentação. O meu português não é o melhor, só vou falar em inglês, se é possível. Please do, no problem. I'm Ruben. I come from the ITQB, Nova, from the Universidade Nova de Lisboa. I'm the head of the Laboratory of Plant Ecophysiology and Metabolism. And my lab is inside an ITQB is in a research excellence unit called GREENIT that is composed by 5 institutions. So GREENIT, the research unit is composed by ITQB Nova, IBET, INIAF, es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Veterinarias, o Instituto Gulbenkian de Ciencia o Instituto de Saúde. The visions and aims of the GREENIT are to develop fundamental knowledge in the field of plant science and interactions with the environment. Also, we want to apply to use this information to transfer to improve crops and also the yield and the quality of the crops. And the final aim of our unit is to educate the new generations of researchers, entrepreneurs, farmers, and technicians in this field. In this context, our unit is composed by more than 100 members. Half of them are PhD holders. We have also a lot of PhD students and master students every year, and very strong international collaborations abroad. The main line of our research is to develop, to understand plants for the future, for a sustainable world,
In this context, we have different research lines that are focused on plant development, plant stress and responses, food security and quality, and also germ plus diversity and breeding. We have also different facilities that are very good, offering the space for the research in our area, like high throughput platforms, like the one I'm going to present today about phenotyping, bioinformatics, education, and science funding, technological transfer, and outreach. So in my lab, what the introduction of my topic is that we are facing now the climate change, as you know, and this climate change is directly affecting the crops, crop production and crop quality. In this context, we have to breed for high yield crops that are adapted not to the current conditions, to the future conditions. So we have to predict what is going to happen to the crops, to develop them to feed the future population. In this context of breeding, we have to help the breeders by offering different tools and information. These are mainly focused on two topics that are the genomics and phenomics. The genomics, most of you know, in the last years the sequencing is very cheap, so has evolved a lot, and it's not the bottleneck. The real bottleneck nowadays for breeding is the phenomics. In the phenomics, what the main ideas, the main ways we have to do is using enclosed systems for high throughput phenotyping of the plants, and also in field conditions, what is called remote sensing. The main aim of my group is to identify new traits, not the traditional traits that we have for breeding, because they are more or less reaching a level, a threshold that we cannot pass through them. So we have to identify new traits that will help us to improve crops quality and the tolerance to stress, especially because the stress conditions will be worse every year, every decade. The specific example I'm showing today is focused in the study of the central metabolism of durum wheat plants, trigo mole, no, trigo duro in Portuguese. The objective is to understand what happened at whole plant level, so not only in the leaves of the plants, in general in all the plant, to see the traits that are related with high yield and to stress. So the main point of my group is to integrate the two main things. One is the phenotyping. You cannot see the mouse, I think. Okay. The phenotyping, maybe no. So the phenotyping in which we are working at ground level, that is going with sensors, as you can see in the picture, through the crops, but also at the aerial level using drones and different cameras. And we want to integrate this with the metabolism of the plant. So we think this is important. It's time consuming and expensive, but we think it's very important to combine both things to identify the components that are very important for complex traits, because yields, grain quality are complex traits. So are traits that are not easy to understand. So for this reason, if we afford this with a multi-level approach, it will be the best solution to know what's happening in the plants. In this context, in this specific study I'm showing today, we were working with 20 modern durum wheat varieties in a breeding station in Spain during 3 crop seasons. So, as you can see here, under rain-fed or irrigated conditions, we selected 2 species. That is a high yield species and a low yield, more or less in both conditions. So it was more or less clear that these species are low or high yielding, and we work with them. So what we do with these crops in the field, how we help the breeders in the breeding stations. So we can take RGB photos, as you can see in the background, and we can analyze the color
that is related with the green area, the biomass, the plant growth, the health. Also, if you have diseases in the field, we can identify with the color, and we can predict what is happening and also treat. That is very good for farmers, this kind of information, to for example, fight against a disease that is happening in the field. Other kind of information we use is multispectral imaging. As you can see in this figure, a healthy plant or a stressed plant has a different spectra, reflectance. So analyzing different bands of the spectrum, we can identify, we can calculate different vegetation indices that are related with parameters of the plant, like chlorophyll, diseases, plant biomass, green area, etc. Another important parameter we use in the field is the temperature. So if you take the temperature of a plant in the field, you can see if it's hotter or colder, and it is totally related with stress conditions, because if the plant is close to the stomata, maybe because there is a water stress condition, it will be hotter, and then it's really easy to see in the fields and apply a fertilizer or a fungicide or whatever is needed. Other fields of research we do in the field is to measure the photosynthetic capacity. We have seen in the literature, it's very clear that the photosynthesis is very important for grain yield, for production. With all this information, in particular the one I'm showing today in this study, we did a principal component analysis, and we saw, we clearly see in the PCA the low yield genotype, Don Sebastian, is in the upper part, the high yield in the lower part, and then also the PCA separated the traits if they are related with irrigated conditions or rain-fed conditions. So analyzing this plot, we can see which parameters are related. The parameters are the variables in arrows that are related with grain yield, the others that are related with stress responses. So with this phenotyping platform, we can analyze this data very fast and in a lot of field trials at the same time. Some data just to show. For example, here I summarize some of the water stress effects we saw in the field. And we can see that the water stress, what did in red, you can guess is like downregulation, inhibition, or that is worse in water stress. Decrease, for example, the biomass traits. So under water stress, the plants grow obviously in a lower rate. But we can guess this with the photos. All this information was taken with the photos and with the multispectral imaging from the drones. We can see also that the photosynthesis that are these traits here are lower in water stress conditions. Also, the temperature is higher when you have water stress. The temperature of the crop is higher, and this is bad for the plants. In the same way, we can also guess what is happening in the high yield versus low yield cultivar, and this information is very important for breeders. So, for example, we can guess why the yield is higher. So, for example, the grains per ear, or the ear, that is the espiga in Portuguese, has a higher weight. So the crops with higher weight of the ear, for example, are related with or will have a higher yield. We can also see that the biomass, this was surprising, is lower in the high yield genotype. So it means that the plant doesn't need so much biomass to produce the grain. It makes sense because it's like a kind of translocation of resources. So the plant is investing more resources in the production of grains than in the biomass of the rest of the plant. Also, the photosynthesis was higher in the high yield cultivar, high yielding cultivar, so we have to breed for phenotypes or genotypes with higher photosynthesis. A very important point in my research is that we are not only focus in the canopy, as you can see in the previous pictures with all the plants. We also focus in the different parts of the plant that were not really a focus in the previous studies. So because most of the studies in crops, in cereals, are focused in this leaf,
But we have seen with this research and others in my group and with my collaborators in the last years that the photosynthesis of other parts of the plant is very important for crop improvement. As I said before, we have to identify new traits because the traditional traits we are using are more or less reaching the limit. So this is an important thing that we think the photosynthesis of these other parts of the plant, especially the ear, can be an important point for breeding. In this sense, I will not explain all the data, but just to show that we perform different omics studies, metabolomics, transcriptomics, and proteomics of the different parts of the plant to build a system biology approach in which this is like the different parts of the plant I was mentioning before. We want to know what is happening in all the plant, to know which part of the plant is sending the resources to the grain, if the stress conditions are affecting this, which part of the plant, so we can guess in a system biology approach the most important traits that are important for the plant for a phenotyping point of view, but also from a metabolic point of view. So the main conclusion of this specific study was that a high-yielding cultivar was related with low biomass because this biomass was invested in the ear size, in the size of the grains. The plants in our Mediterranean environment need a high water use efficiency. It means that they are using the water they have in a very efficient way. We need also plants with higher photosynthesis, as we saw with some measurements in the field, but also with the gene expression data. The high yielding cultivar was also related with a good carbon translocation. It means the sugars that are produced in some parts of the plant were very well translocated to the grain, as well as the nitrogen. Nitrogen is also very important for these plants, and we saw this at whole plant level. As I mentioned, just as a summary of this research, but also the previous one in my group, is that the ear, this part of the plant, is very important in stress conditions. So this is a trait not really for all the research over the world, is for environments that are under stress conditions, as are the ones where we are, in Portugal, South Europe, Mediterranean environments, especially because we will face water and heat stress conditions more and more every year. So an outlook of the lines we are now working on in my lab is to integrate this, also the plant metabolomics with the phenotyping to predict what is happening in the metabolism of the plant just using the phenotyping tools. We are exploring the ear photosynthesis, as I mentioned, because we think it's a new trait that can be very good for breeding in the future. And we have a specific study now in which we are studying the different varieties released in the last 80 years in Portugal to see how they respond to the environment, to different conditions. And this is an important Portuguese wheat collection I will mention in the next slide. The idea with all this research is to define what is an idiotype. An idiotype is the best plant we can have in the future conditions. So if we know what we need, then we can research and breed for this plant. So this is what we try to do with this research. The collaboration I mentioned in the last point is now being done this year and in the next crop seasons. We are performing some field trials in Elvas, in Estação de Melhoramento de Plantas, the INIAF, in the group of Dr. Benvindo Massas. And we are doing this retrospective study for the identification of the impact of wheat breeding in Portugal in the last years. We already did some work this year, but this is a long-term collaboration. And we will run different sensors, drones, to analyze what happened in the past that will help us to know what will happen in the future in Portugal. Some of the data, just to show, this is a vegetation index related with biomass.
And we have 60 varieties in response to different stresses, so we can see which plant is performing better or worse, if this is related with yield. So this kind of analysis can help us to help the breeders to select the species faster and in a better way. And that's all. Thank you very much. Muito obrigado. Thank you, Ruben. Questions? No? Can I have one then? So you established a relationship between phenotypes, which are in themselves plastic, and the conditions that you set for the plants, including water, fertilizer, whatever. So this is dynamic, of course. Do you foresee the development of such a relationship insofar as the yield is our goal, as a dynamic structure that is completely changing all the time and it's adapting all the time? Or do you think the phenotypes can have a sort of a threshold, like width of the leaves or weight of the seeds or whatever, that can guide the water and nutrients that you give the plants? Yeah. Yeah, it's true that a lot of people said that there is a threshold of how big can be a year, because also the plants can bend. But what is very important is to look for local adaptation. So each environment needs a specific plant. This is why we have to define the ideotypes specific for each region, adapted to the nutrient conditions in this region, to the irrigation, to the precipitations, to the hours of sun. So we need to breed for, in Portugal at least, most of the wheat is the main topic I'm doing now, is in Alentejo. So we need to breed to grow the plants there, to also stress the plants with the conditions they will face in the future, and try to see what they will face. I don't know if I answered your question. It was in this direction. Because it's very dynamic what you're saying. In fact, it's the sort of a dynamic vision of what is traditionally done, the adaptation to the phenotype response. In a way. Yeah. In the past was always focused on yield. So the only parameter that the breeders were mainly focused in the last decades was mainly just yield. Okay. So and we have seen that only focusing on yield is not helping. So we need to look for other traits. Yes. And this is why we are trying to develop new traits that can be in one way high throughput, that we can measure very fast. For example, yield, you have to go until the end of the crop season. But now we can predict yield with the phenotyping tools, with the drones. Yeah. So maybe in 2 months of growing, we can already say if a genotype is good or not. And maybe the breeding station doesn't need to invest so much money or so much time or resources, human resources, to analyze the crops during half year and then the crop season harvest. So we are helping in one way, but also in the other way that we have seen that not yield is the only parameter we need to look for. Yeah, I understand now. Yeah. Thank you. Thanks. Okay, so we go to the last speaker, Alex Armand, from Nova School of Business, and he's talking about the oceans and mortality of childhood development, the influence of oceanics and mortality on the development of the first childhood phase. All right, so I will also stick to English. So in previous talks, we saw that clearly biodiversity is very important, and in this project, we try to link biodiversity, especially for what concerns the ocean, with human behavior. Okay, so I'm based at Nova School of Business Economics, and this is a joint project with Ivan Kim Taveras, who is currently a PhD student at Bocconi University. So there's been this idea that's been proven a lot in
with scientific evidence about the fetal origins hypothesis, the fact that experiencing shocks in utero can have very long-lasting effect during the whole life of individuals. And so in this project, we studied this with relationship to the ocean, and specifically for developing countries. So the ocean has a very important role for everybody, but particularly for developing countries. The reason being that these countries have experienced the largest decline in fish stocks in the recent years, mainly due to industrial fishing and exports to developed countries. And at the same time, populations are heavily reliant on fish as a food source, which is particularly important during pregnancy. Okay, so just to give you an idea, proteins are a very important macronutrient for fetal growth, and fetal growth restrictions are also considered the main cause of neonatal deaths. So in this study, we look at exposure while in utero to varying degrees of ocean acidification. As you might know, ocean acidification is a byproduct of climate change, driven by the fact that water is absorbing CO2 emissions, and this transforms the chemistry of the ocean. And even though most of the scientific literature is still in evolution with respect to what is the effect of climate change on fish populations, there is evidence that acidification tends to reduce life, or tend to generate a burden of life on fish, and this is especially true in coral reefs, or in reefs where acidification tends to bleach and destroy corals. So we studied this at a global scale for a coastal area of a very large sample of developing countries. So how do we collect data? So we built birth histories and child information using the demographic and health surveys. These are standard household surveys, which are important for recollecting information about maternal and child health in developing countries. So we homogenize 95 geocoded household surveys, which allow us to build information that has been collected from 1990 to 2018 for 36 developing countries. The selected countries are the one with access to the ocean, which are the one highlighted in red, while the one in blue are the surveyed countries which have no access to ocean, which are of course not of interest to us. The second important thing we want to do is not to focus on full countries, because we want to focus specifically on the mechanism on depending on the ocean. So we select coastal areas. Okay, so here you can have a huge variety of ways to select coastal areas. In our main analysis, we focus on definition by UN, which is the area expanding landward up to 100 kilometers. Okay, so we use geocoding of surveys to identify these specific spots, which are highlighted here in red, which allow us to cover information for a very large variety of coastal areas in developing countries. And we collect, so these allow us to study 1.5 million births that occurred from 1972 to 2018 throughout this vast area of the world. So how do we match this information with ocean acidification? Of course, I'm not a climatologist, I'm not even a marine biologist, so I rely on scientific research, which is providing information about pH in the ocean. Okay, so we make use of a data source provided by European Space Agency, which is a reprocessor, reanalysis model, which allow us to gather information at monthly level and at 1 by 1 degree resolution for pH up to the 1972. Okay, so for each month of the year, we have this type of information. And then we can match this information
with the timing of birth. Okay, so for each child, we know the exact month and year of birth. Therefore, we can compute exposure of acidity during the 9 months before the birth. Okay, so this is to give you an idea of type of variation that we exploit in the western part of Africa. So in terms of how do we measure the effect, we first focus on child level in utero exposure, which allow us to have time variation. And we exploit 2 types of variation in ocean acidification, which is driven by climate change. The first one is that acidification is not determined locally, so it's not determined local by economic development, for example, but is determined at global scale. Okay, so we can pretty much assume that different areas are experiencing different degrees of acidification. So some areas are acidifying faster, some areas are acidifying more slowly. But the idea here is that we can remove differential trends. Okay, so the first thing that we want to remove is to, by removing differential trend, is to compare children which experience exposure which is larger or lower than the trend in their own area. The second type of variation that we exploit is the fact that climate change is also affecting seasonal variation in acidification. Therefore, if I am born in the second part of the year, I would have been exposed to a different type of waters as compared to being born in the first part of the year. So this is what we do in practice. This is just the econometric model, but what we are doing in practice is comparing children born in the same location but experiencing different conditions. Once I can control for differential trends and seasonality. But not only, we can also compare siblings. Okay, so we can compare children born from the same mother at different point in time, but in the same location. So our interpretation will be the effect of a 0.01 increase in pH while in utero, which is pretty much 1/6 of the average decrease in the period of analysis. So we start by looking at neonatal mortality. So interpretation here is, of course, that acidification is decreasing pH, so an increase in pH can be considered better conditions. So we see here that better conditions, so a 0.01 increase in pH, leads to a decrease in mortality by around 2 children every 1,000 births. Now, these are using different type of specification to estimate, and this is robust when I compare just children and where we compare also siblings, okay, so children born from the same mother. So we observe this effect that is driven by a changing condition in the ocean. The second thing we want to do is to estimate the probability of dying once you experience different conditions, not only at birth, in the first month of life, in neonatal mortality, but how does this affect throughout the early years of the child? And we see something that is very similar to a death harvesting mechanism. Okay, so we see an effect very early in life, which is pretty much happening by affecting neonatal mortality in the first month of life and the second month of life, and this effect converges to 0 as soon as we go further away in time. So in other words, this is showing that experiencing this type of shock is affecting mortality, especially among the children that were already weaker. Okay, so in other words, the way of the mechanism, the way the mechanism works is by shifting mortality by anticipating it. Okay, so among the weakest children. Now, as an economist, we also want to understand how humans react to this type of experience. So we want to know whether, while mothers are experiencing different conditions, they respond with different health investments. Okay, so we have information about antenatal care, for example, whether they went to see a doctor, the number of times they went to see a doctor, whether they saw a health professional versus more traditional doctors.
And we want to know also whether they gave birth in a health center or whether they gave birth in presence of a health professional. So we see that there is almost no effect, at least we don't identify any significant effect, which is indication that in response, humans do not really change their investments. So most of these effects on neonatal selection is happening purely through nature without any compensating behavior among parents. At the same time, we can compare anthropometrics among living children, because most of the effect is for selection at birth. So we can only measure anthropometrics, morbidity and health among the children that survive. We see these effects not always significant, but if any, is going in the opposite direction. Okay, so for example, if you have experienced a negative shocks in utero, you tend to have better anthropometrics. Okay, so this is again indication that the effect of neonatal selection is already happening for children that are ex ante more probable to die earlier because they are weaker. Now, how do we link these to biodiversity, and specifically to biodiversity in the ocean? So first of all, we observe larger effects in areas that are more dependent on fish for nutrition, and also in areas that are more stock depleted. For example, larger effects are observed in very high proximity to coral reefs. But an easier way to observe this is just to look at distance. Okay, so if I think that the ocean is very important to explain these results, then I can just look at whether the effect change when I look at people living very close to the ocean as compared to people living a little bit further away. Okay, so we estimate the effect of pH in utero on neonatal mortality by distance from the ocean shore. And we see that the vast amount of the effect is driven exactly by households that are living exactly on the ocean shore. Okay, so when distance is 0, we observe an effect of around 3 deaths per 1,000 children, while as soon as you reach around 50, 60 kilometers from the coast, from the shore, this effect is going to 0. Now, you might think that this is driven by access to water. So what we did is to compare not only distance to the ocean, but just distance to pure other water sources, which is, for example, rivers and lakes. And when we do this, we observe that this effect is pretty much homogeneous. Okay, so you can live on the coast and be very close to a river, so an estuary, or living further away from the coast, but being closer to a river, or more distance to a river. And this effect tends to be very much homogeneous around 2 deaths. Okay, so just to sum up, in this part of the research, so we show that there is evidence that the ocean, especially for developing countries, is affecting neonatal selection through a mechanism that can be explained by mild prenatal nutritional deprivation. So the fact that mothers do not have access to nutrition from fish in terms of proteins or other micronutrients can affect neonatal selection in these countries, and this is particularly important in face of the side effects of climate change. But at the same time, it is very important to think about the way, as we discussed before, how the way humans and policymakers can guarantee that natural resources are not over-extracted or that natural resources are maintained, because if we don't think about this, then we are indirectly affecting early childhood development and early childhood mortality. Okay, so to sum up, this is one of the very first evidences that while there is a very large evidence showing the effect of climate change through precipitation, temperature, on humans, through, for example, through the role of agriculture, there's been very little evidence on how fishing can actually also influence humans, and this is one example of a channel in which climate change in the future, and for example also overfishing, can determine life of children in developing countries.
Okay, thank you very much. Thank you, Alex. Questions? No? I wanted to ask you, for sure, there will be some influence on the socioeconomic conditions of the families, because maybe some of the families do not have that much access to protein. Have you taken into account in the study this? So we, the data set we are using gives access to a lot of information about wealth. So we don't see much of an importance of wealth. We wanted to really focus here on fishing. So we try to focus at how fishing determines income, okay, which can be not only a source of nutrition, but also a source of income. So we did it by using two sources that are built by different type of researchers. So one is the use of industrial fishing, which is provided in form of data sets because vessels have, they give basically radio positioning. So you can compute where vessels are fishing a lot industrially. And we know that industrial fishing do not have repercussions on local income. So most of the industrial income is extraction of resource and no distribution of income. And we see that the largest effect is on areas where industrial fishing is extremely large. Now, in order to check also whether fishing is creating income, we use an alternative source, which is nightlight. So we use an algorithm which is detecting presence of boats at night for fishing. And we compute the effect in areas where this is more prevalent, which is indication of most probably income that is extracted from fishing into local communities. And we see that this effect is pretty much homogeneous. Okay, so areas where there is a lot of fishing from locals has exactly the same effect of areas where fishing is not a very important source of income. So in the research we show that income and wealth do not really play a very important role, conditioning on, of course, focusing on communities where income is already very, very low. Okay, so there is not much alternatives, for example, of shifting from, you can say, I cannot consume fish, I might shift from fish towards meat. But in many of these communities, there is not such a possibility. Okay, so in some sense, we are already focusing on very relatively poorer areas. Okay. Diogo has a question. Thank you, Alex. So you assume that, well, in the last years, the resources are the same. So basically, there is a stability of the resources in each region despite climate change. Okay. So basically, the humans are feeding on the same species of fishes or octopuses or any kind of thing. Yeah. But with climate change, this may change also, yeah? Maybe different types of proteins may come with different types of fish that will move there because of climate change, yeah? So may this just change a little bit the way you, well, it's a layer of dynamics that you need to enter if you want to predict in a larger future, yeah? What may be. Yeah. Yeah. So that's one of the main points that marine biologists would refer to this, that we don't know what is happening in response of climate change. It could be that areas, the warmer waters are driven population of fish to move north or south. So we don't take too much of a stance of this. We allow this to be a field of researchers in pure climate science or biology, for example. So what we do is just to take data and try to see what can explain that. We try to, of course, we don't observe consumption. We don't know whether people consume, whether those mothers have consumed or not consumed fish, what type of fish. That's something we cannot do. We can only observe that. We observe that effect where fish is very important for diets, and where most probably fish stocks have reduced, which is coral reefs. That's the only two main results we can stand. Then in terms of interpretation, it is totally possible that people are moving towards fish that is less nutritious,
There is other evidence that in the last 30 years, because of this high demand of fish from developed countries, has driven pretty much developed countries in exporting high quality or better quality fish and importing lower quality fish for nutrition. So there is this type of evidence which is accepted. But there is not much evidence on what type of people consume. What we do is, as a side project, is to look at prices, because there is actually not much information worldwide, and I was very surprised that FAO, for example, is not collecting local information about prices for fish, which is a very clear indication of availability of fish and availability of different types of fish. So the only country that we found to do that is the Philippines, which is very important, relying on fishing. And what we are doing is to do exactly the same exercise, but replacing pH in utero with fish prices in utero. And we see that the effects are exactly the same. Okay, so if fish prices goes up, then neonatal mortality also goes up, which is an indication that if you cannot afford to consume fish, or fish become more locally rare, so that prices goes up, the channel is pretty much the same. Then, if people are consuming different fish, or fish consumption is not exactly the mechanism, this is an open question, but at least in our data, we don't find any other possible mechanism that is beyond the consumption of fish nutrients among mothers. Yes, thank you. Thank you very much. Thank you. Então, é quase, ainda não são, mas eu creio que a Lígia Pinto não apareceu, portanto vamos dar aqui por encerrada esta sessão. Agradeço o público que veio assistir e aos participantes e as suas apresentações e até à próxima sessão, que é daqui 1 hora ou 2, 1 hora e meia, creio. Obrigada.